É isso mesmo, Babi. Agora eu quero bater um papo com as meninas, as mulheres que têm medo de dirigir, gente. Fala a verdade, esse medo, ele é um medo que incomoda, que é chato. Muitas vezes a gente tem a necessidade de dirigir e não consegue porque fica ali sendo impedida por essa tal de amaxofobia, que é o medo de dirigir. E a Grace Alves, maravilhosa, resolveu criar um centro para essas mulheres perderem esse medo. Que máximo, né? Tudo bom, Grace? Boa tarde. Jóia, boa tarde, Kelly. Seja muito bem-vinda, Obrigada, viu? muito obrigada. Então me conta, né? Como que surgiu os Mulheres Habilitadas, né? E qual que é a finalidade? Olha, nós somos um centro de treinamento exclusivo para mulheres que têm medo de dirigir, que têm CNH, passou por todo aquele processo da autoescola, mas que por algum motivo ela não dirige. O medo, a falta de prática, a insegurança. Então nós trabalhamos focados com essas mulheres, que é uma demanda muito existente, muito grande no mercado. É algo que realmente o nosso CEO ele percebeu essa demanda e acabou criando essa empresa aí especializada sobre o medo de dirigir. Nossa, e o que leva, né? Quais são as principais razões para as mulheres que já foram habilitadas, né? Passaram pelo processo da autoescola, em algum momento com certeza já pegaram um carro antes disso. Quais são as razões que levam elas ainda a continuarem tendo esse medo? Olha, primeiro que o dirigir no nosso país, para a mulher, se a gente for ver, eu acho que ele ainda é algo muito recente, no sentido de que tem aquela questão masculina de que dirigir não é o nosso lugar, não é o lugar da mulher. O processo de autoescola também no nosso país, o processo de ensino-aprendizagem, ele também é muito raso, é muito superficial. Então, o que acontece? Acaba tendo pouco conhecimento para a prática do dia a dia. Então, aquela incerteza se é de como não é, para nós mulheres é muito séria. Né? Você não ter certeza do que você está fazendo, o domínio, o conhecimento que você tem. Então isso acaba muitas vezes interferindo principalmente no processo de dirigir. Gente, e como isso impacta na vida diária? Eu tenho tantas amigas que assim são super independentes, trabalham fora, né? Cuidam muitas vezes da casa, até mesmo bancam a casa inteira. E aí, não consigo dirigir, preciso chamar um aplicativo, preciso que meu marido me leve. Então, como que isso impacta na vida social da mulher? Impacta diretamente na vida da mulher. E eu falo isso na qualidade de vida, na questão emocional, porque aí a gente vai falar de situações como, por exemplo, a questão da autoestima, né, a questão da liberdade, da independência. E é interessante que quando você fala com essas mulheres, a fala delas é que dirigir é o sonho, é o desejo, é a liberdade, é a independência, que tudo isso fica ali, parece que reprimido. E muitas vezes a falta de incentivo das pessoas também acaba criando uma insegurança maior ainda nesse sentido. Sim. Né? Então isso impacta diretamente, porque hoje para nós mulheres, né, mulheres independentes, globalizadas, a gente fala tanto de empoderamento, a mulher que não consegue levar o filho para a escola, a mulher que não consegue ir trabalhar com o seu carro sozinha, a mulher que ela depende de alguém, por exemplo, para ir a um supermercado, coisas simples do dia a dia. Então hoje essa dependência não combina com essa mulher que nós somos e que nós nos tornamos. Né? Não combina, e o que eu percebo bastante também é que, por exemplo, falando das pessoas que eu conheço, que eu já vi que tem medo de dirigir, né? Elas adoram postergar isso, gente. Como elas adoram empurrar com a barriga essa situação. Eu já vi assim, coisa de mais de 13 anos atrás. Eu vou começar a dirigir. Eu vou fazer o treinamento para habilitadas. Eu vou pegar o carro nos fins de semana, porque eu já sou habilitada, já posso pegar. E fica, e fica, e fica. Que dica você daria para elas realmente conseguirem tomar atitude para finalmente tentar vencer esse medo? E olha, isso que você está falando, ele é tão exato, porque assim, é muito comum aquelas mulheres que com 20, 30 anos para começar a dirigir. E normalmente a coragem vem, Kelly, quando ela se depara com uma necessidade muito grande, maior do que isso. E é interessante que quando você fala, o que está te movendo agora para dirigir, se você tem CNH há tanto tempo? É a necessidade do cuidado dos filhos, o cuidado dos pais, às vezes uma questão de trabalho, ou seja, precisa ter um motivo muito maior que impulsione ela para ela tomar essa decisão. Né? E a grande questão que eu falo é que você ficar adiando isso, Kelly, na verdade você está adiando essa decisão, mas as suas dificuldades continuam ali. As suas dificuldades, as suas limitações, a sua dependência, ela continua ali junto com você. Né? Então, o que cabe é uma decisão exata, uma decisão, uma escolha, compreender que para você lidar com o teu medo, você vai ter que enfrentá-lo. Não existe aquela coisa de, olha, eu vou deixar para depois. Na verdade, você fica postergando e a emoção continua lá. O medo, a insegurança. E quanto mais você se distancia disso, quanto mais você se distancia do dirigir, mais espaço a gente está abrindo para o medo, para a insegurança, para a ansiedade e tantas outras coisas que vão aí surgindo nesse caminho. Quais são os tipos de medo que vocês
percebem lá no centro de treinamento? Porque eu não sei se é medo de um carro bater, eu vejo que muitas vezes elas ficam preocupadas, eu tenho medo de não conseguir sair e aí o carro atrás fica buzinando, aí fica ansiosa para sair. Quais são os medos mais comuns? Olha, esse da buzina, de sentir que está incomodando, que está atrapalhando, o medo de bater, o medo de causar um acidente, o medo da ladeira, por exemplo, é muito comum. O medo de andar sozinha no carro, ela pode até dirigir se tiver alguém do lado dela. Então, esses medos são os maiores assim que a gente encontra. E é engraçado quando fala disso, porque às vezes a gente associa o medo de dirigir a pessoa ter passado por algum acidente, por alguma situação complicada. E que ali nem sempre é isso. 80% dos casos, essa pessoa nunca teve uma experiência negativa ao volante. A questão dela muitas vezes está ligada a essa incerteza do conhecimento e do que ela tem que fazer na direção. E de que maneira que a experiência de vocês conseguem, né, entrar ali e ajudar as mulheres? Como que funciona? Elas chegam lá, vocês vão fazer algum tipo de análise comportamental? Sim. Ela vai falar sobre os medos, vocês vão entender e vão saber por qual caminho percorrer? Isso. O nosso processo ele é totalmente personalizado e focado nas nossas alunas. Cada uma delas são únicas. E as dificuldades, as limitações, os medos, as inseguranças também. Então, o que nós fazemos? O primeiro passo é conhecer você, conhecer a sua história, saber um pouquinho de como você chegou até a sua habilitação, o que fez você deixar de dirigir. Então a gente tem acesso a um pouco à história, como é que se construiu essa história com a direção, do medo e da insegurança. Para a partir daí, Kelly, a gente fazer uma avaliação. Essa avaliação, o que é? É nós experimentarmos voltar ao volante. É você assumir ali por aquele momento a direção do carro como motorista e ali nós vamos conhecer você como motorista. O que você sabe, o que você não sabe, as dificuldades que você tem, porque muitas vezes, Kelly, a aluna ela fala de uma dificuldade, mas quando ela vai ali pro banco do motorista, para a avaliação, aquela dificuldade não aparece. Às vezes é mais uma questão da cabeça dela, uma percepção que ela tem errada dela mesma. Então o nosso processo ele vai fazer toda essa análise, ou seja, desde a história até a técnica, para que aí a gente chegue a uma estratégia de desenvolvimento com essa aluna que não é igual para todas, que vai variar de acordo com cada aluna, e aí a gente inicia o nosso trabalho, que conta tanto com as aulas práticas, como também com atendimento psicológico. Então a aula prática eu imagino que seja um processo já quase no meio caminho andado, né? Primeiro você vai entender a pessoa, isso. Ela vai te explicar sobre os medos dela, mas vamos supor, a pessoa que tem medo de uma ladeira. Sim. Não tem medo ali da embreagem não funcionar, não ir na hora certa, porque um dia a gente aprendeu, e a gente já passou por isso também, né? Ficar 2 horas ali na ladeira para conseguir sair, né? Eu lembro muito bem disso. Mas a pessoa que ainda tem esse medo da ladeira, qual seria a opção? Talvez um carro automático ou não? Vamos destravar isso na mente. Exatamente. Primeiro a gente vai entender qual que é o carro dela. Porque às vezes a gente pode... a solução para você é um carro automático. Não necessariamente eu estou resolvendo o problema dela. Por quê? Se surgir uma necessidade de ela pegar um carro manual, ela trava de novo. Então o processo ele visa muito essa liberdade real dela não ficar condicionada a nenhum tipo de carro. Então nós trabalhamos. Se o carro dela é automático, a gente vai trabalhar na realidade dela. Se o carro dela é um manual, nós vamos trabalhar também dentro do manual. E aí tem todo um processo, porque não é só a técnica, a gente precisa também desconfigurar, vamos dizer assim, esses pensamentos, essas ideias erradas de que o carro vai descer, eu vou bater, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Então tem toda uma questão que é técnica, mas também tem uma autopercepção desse controle ali, que são os pensamentos automáticos que a gente fala, que vem naquele momento e que interferem na ansiedade, na insegurança e no medo. Sim, com certeza. E pensar que assim, eu vou falar de uma forma prática, tá? Da gente no dia a dia mesmo. Você não está numa rodovia que você tem que estar ali a 110 por hora. Você vai estar geralmente num local seguro onde você vai estar, né, treinando a sua forma de dirigir para você tentar perder o medo de dirigir dirigindo. Se alguém estiver atrás, geralmente os carros são adesivados, né? Pessoa recém-habilitada, treinamento para mulheres recém-habilitadas, enfim. Se você tá vendo que tem algum carro desesperado atrás de você, deixa ele vai dar um jeito de sair. Você fica na sua faixa direitinho, que você vai estar sendo muito bem instruída para isso, e deixa quem tiver desesperado que resolva o seu problema. Exato. Né? Isso não é nem só quando você estiver fazendo o seu treinamento. É que se você também quer treinar no dia a dia, né, com algum familiar, né, o parente, marido, enfim, é bom a gente colocar isso na cabeça também, porque acho que a ansiedade de você resolver logo, e da subida, e do carro que vai para trás, de quem vai buzinar,
é o que é complicado, né? Sim, e tem toda uma questão técnica também. Por exemplo, você está numa situação da ladeira, como você trouxe. Você está muito nervosa, está muito ansiosa. O carro, ele te dá ferramentas. Sim. Se você ligar o pisca-alerta, por exemplo, as pessoas vão olhar o pisca-alerta, o que elas vão entender? Olha, eu acho que aquele carro está com algum problema. Sim. Automaticamente, o motorista de trás, ele já tem um posicionamento de se afastar, de sair com desviar. o carro. Exato. É comum. Isso vai te deixar mais tranquila para você tentar fazer o carro sair? Então, isso é uma possibilidade que você tem também. Então, às vezes, o detalhe da falta de um conhecimento, de uma solução de problema, de uma percepção, que às vezes ela não tem, mas que a gente ajuda ela a ter. Muito bom. Nós temos um depoimento de uma pessoa que passou pelo treinamento lá no centro de reabilitação, né, dos recém-habilitados, que a gente vai ver agora. Coloca aí pra gente. Olá, boa noite. Meu nome é Tatiane, sou aluna do Mulheres Habilitadas da Unidade de Campo Limpo. Em 2023, eu tomei a iniciativa de perder o medo de dirigir. Há 12 anos sou habilitada, então há 7 anos eu estava travada, totalmente travada, sem dirigir. Tenho aquele sonho que toda mulher tem de poder ser independente, de levar seus filhos na escola, de ir no mercado, de ir no shopping, sair com os amigos, com o esposo. E a Mulheres Habilitada foi a chave de partida para mim perder o medo, a insegurança, a ansiedade que tinha dentro de mim ao saber que alguém falava para mim: vai dirigir, tira o carro da garagem, aquela ansiedade, dor na barriga que eu sentia. E assim, Mulheres Habilitadas trouxe para mim, no ano de 2023, a realização de mulher independente, de poder pegar o carro, sair da garagem, ir para o shopping, ir para uma confraternização com os amigos da empresa, vir até a nossa escola com o meu próprio carro. Então assim, Mulheres Habilitadas da cidade de Campo Limpo. Foi? Foi uma bênção de Deus, assim, eu vou dizer, na minha vida. Porque com toda a equipe, o suporte psicológico, os professores, desde a recepção, eles me acolheram grandemente. Então, assim, aquela ansiedade hoje, eu posso falar que eu não tenho mais. Aquele medo, aquele trauma de ver um ônibus, um caminhão do lado, altar no volante, eu fico totalmente tranquila. Então, assim, eu agradeço grandemente, do fundo do meu coração, a toda a equipe de Mulheres Habilitadas da Unidade de Campo Limpo por ter realizado um sonho meu que estava travado há anos, 12 anos habilitadas, sem dirigir, e graças a Mulheres Habilitadas hoje eu realizei esse sonho. Agora eu estou no volante. E como diz a frase, né, estampado no carro pink de Mulheres Habilitadas, você decide onde você quer chegar. Então, assim, mulheres que estão aí desacreditadas, correm para Mulheres Habilitadas, Campo Limpo, e vem realizar esse sonho, tá bom? Beijo e obrigada a toda a equipe Mulheres Habilitadas. E aí, Nadia, o que você está achando da rodovia? Nossa, aqui é Parinho Paulista, eu nunca peguei essa estrada não. Meu Deus, que emoção. Nem acredito, já estou em quinta. Verdade, hein? Que coisa. Maravilha. Olha eu aqui, gente. Dirigindo uma rodovia. E você imaginava que ia pegar a rodovia hoje? Não, nem sonhava. Achei que ia fazer umas vaguinhas ali no Coral. Meu Deus, olha eu na rodovia. Gente, depois vocês vão ver aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Jesus, amado. Tá feliz? Tô feliz, muito contente. Gostamos assim. Parabéns. Nossa, olha. E aqui é uma cidinha que será mais, meu Deus. Só Eu tô em 80. Não acredito. 80, quinta marcha. Muito bom. Tá vendo só a felicidade de chegar a uma quinta marcha? Sim, a liberdade de verdade. Com certeza. Grace, fala pra gente, antes da gente finalizar aqui, quais são os programas que vocês têm lá, né, para as mulheres que querem perder o medo de dirigir? Isso, lá nós temos todo o nosso treinamento focado totalmente nas suas necessidades, naquilo que você precisa. Venha fazer a sua avaliação conosco, onde a gente vai descobrir essa estratégia junto com você para o seu desenvolvimento. Você vai ter todo o suporte emocional, todo o suporte psicológico e toda a parte técnica também. E para aquelas pessoas que, assim, já estão na rua, já estão
pegando o carro, estão tentando vencer o medo, ainda tem um pouquinho. Quais dicas você daria para ter um autocontrole ali naquele momento? Olha, a principal coisa que eu sempre falo é o quê? Primeiro, não desistir, porque muitas vezes quando você tem medo e você se propõe a fazer algo com medo, é natural que aquele friozinho na sua barriga vai vir, é natural que aquela insegurança, os pensamentos, a vontade de desistir, eles vão vir. Mas é onde você tem que permanecer e insistir. Outra coisa importante, comece fazendo por locais, o treino, por locais próximos a você, que você conhece, e vá ampliando isso gradativamente, aumentando não só a dificuldade, mas a exposição ao trânsito. Sabe aquela coisa de começar ali na rua de casa, ali no seu quarteirão, daqui a pouco você pega a avenida principal e assim você vai ampliando todo o seu percurso. Quando você vê, você já vai estar dirigindo de uma forma independente. Exatamente, eu acho que é exatamente o que você falou, de uma forma gradativa. Isso. Né? Você pega uma rua menos movimentada, uma rua mais larga que você sabe que não tem aí muitos caminhões, muitos carros, faz uma baliza também, Sim. estaciona. Eu vi a moça falando que tinha medo, ela suava quando imaginava em tirar o carro da garagem. Isso, é muito, muito. Desde de sair, de passar mal, pessoas que têm crise de pânico também quando vão pegar o carro, isso é real mesmo. Existe um sofrimento real nessas pessoas. E pra gente, não sei, né? Acredito que você não tenha tido isso, mas pra gente que não teve, a gente fica pensando exatamente assim, né? Poxa, mas por quê? Uma coisa tão comum, tão mecânica, você faz às vezes que você nem percebe o que você tá fazendo. Mas Você vai de um canto pro outro, atravessa a cidade, quando você vai ver, você nem lembra como você foi, como você voltou, mas você passou por todo mundo, você ultrapassou, você fez tudo que tinha que fazer. Isso, e aí que tá, porque para essas pessoas que têm medo, quando olham e vê que dirigir é tão comum, que dirigir é tão normal, que quando ela percebe que aquilo para ela é diferente, é um limite para ela, é onde vem a vergonha de dizer, é onde vem a vergonha às vezes de iniciar o processo, às vezes até nem fala que tem CNH, esconde que tem a CNH. Por quê? Porque acha que é algo realmente comum e fácil, mas não quer dizer que é fácil para todo mundo, que não vai ser fácil para você também, né? O que não pode é a gente desistir. Muito bom. Então, por favor, deixe seus contatos para quem quiser conhecer o seu trabalho nas redes sociais, quem quiser conhecer o centro de habilitação também, né? De reabilitação, enfim. Eu tô aqui pensando no reabilitação porque a pessoa, né, tirou a habilitação, né? E tá ali tentando voltar para as estradas e para as ruas, né? Por favor, deixe seus contatos. Olha, nossas mídias sociais, @Mulheres Habilitadas, o nosso site www.mulhereshabilitadas.com.br. Vem com a gente que a gente quer te ajudar. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que nós ajudamos e ajudaremos muitas mulheres, né, que têm medo de dirigir, porque a gente sabe que só quem tem é quem sabe o que sente. É como eu falei para você aqui, né? A gente estava pensando, mas é uma coisa tão simples, tão tranquila, não é possível que a pessoa tenha medo de fazer algo que parece tão mecânico e tão rápido, mas cada um sabe de si, cada um sabe dos seus medos. Então acho que é importante, se você tem medo de dirigir de verdade, é importante que você, né, conheça o centro das meninas aqui, feito para mulheres, né? Procure ajuda, você vai passar por um tratamento, né? O pessoal vai conhecer você, vai entender os seus medos para saber exatamente aonde eles precisam agir, para aí depois de um processo você ir para as ruas com o carro, e aí vai sempre com uma pessoa do lado, uma pessoa, né, do centro também. Sim, ela faz o treinamento no nosso carro, adquiriu segurança, a gente começa um treino no carro dela, nos trajetos dela, na sua realidade, enfim, dentro daquilo que ela vai viver no dia a dia, né? Então ela vai ter, e também o treinar sozinha, que é todo um processo de independência que a gente trabalha com ela também. Perfeito, muito obrigada. Obrigada viu? Depois você volta mais vezes pra gente Com abrir certeza. para mensagens aqui, tá bom, gente? Com certeza.